Está chegando o momento da humanidade prestar contas diante de Deus. Está chegando o momento em que Deus ele está acelerando aqui nos nossos dias os meios de salvação para salvar as pessoas. As pessoas hoje podem ouvir mensagens da palavra de Deus pelo rádio, pela internet, televisão, de todas as formas. Hoje os meios de comunicações têm sido um meio fácil de se ouvir a palavra de Deus. Hoje a maioria das casas tem 2, 3 Bíblias dentro de casa. O que é isso? É a fartura da palavra de Deus. São as farturas que nós estamos tendo hoje da graça de Deus. A Bíblia diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Amém. Ou seja, o mundo está do jeito que está, de cabeça para baixo, muita maldade, muita imoralidade, muita perversidade, irmãos, perversidade, muita coisa horrível acontecendo agora mesmo. Enquanto nós estamos aqui, existem coisas que nós nem imaginamos que estão acontecendo, e só quem está vendo é Deus. Mas Deus ele tem sido misericordioso, ele tem estendido as suas mãos todos os dias. Amém. A salvação, todos os dias, quando nós acordamos pela manhã e vimos a luz do dia ali, irmãos, é mais um dia de oportunidade. Alguns dizem, não, mais um dia de trabalho, não. É mais um dia de vida, de oportunidade. Sabe lá quantas pessoas não partiram hoje? Partiram e morreram e não estavam preparadas para morrer. Porque nós devemos estar preparados tanto para morrer quanto para a vinda do Senhor. Porque se eu morro hoje e Jesus volta daqui a 30 anos, mas hoje, se eu morresse, ou se eu chegar ainda a morrer, que ainda são 8, vai dar 8 horas ainda, até meia-noite, ainda é domingo. Então, hoje, se eu tiver de morrer, eu tenho que morrer preparado, salvo na presença do Senhor. Amém. Porque a palavra de Deus diz, irmãos, a palavra, ainda há pouco a gente estava conversando e comentando sobre isso, que aos olhos de Deus é um prazer, para ele, ele se alegra na morte do justo. Ele tem prazer, ou seja, não que a gente está morrendo no sentido de perda aqui para nós humanos, mas para Deus é o Filho dele amado que está chegando na presença dele. Mas a palavra de Deus diz que Deus ele não se agrada, Deus ele não tem prazer na morte de um ímpio, ou seja, de uma pessoa que não serve. Porque aquela pessoa, se ela morre hoje aqui sem servir a Deus, nunca mais que ela vai ter outra oportunidade de vida, nunca mais que ela vai ter alguém pregando o Evangelho para ela, nunca mais que ela vai passar na frente de uma igreja, nunca mais que ela vai receber um folheto da palavra de Deus, nunca mais. A Bíblia diz lá em Hebreus 9:27 que ao homem, nós que somos aqui carnais, terrenos, está ordenado a morrer uma única vez, e depois disso vem o juízo. Mas o que as pessoas estão fazendo aí por fora? As pessoas estão ensinando. Morreu, partiram, foi para o andar de cima. Não é que é assim? Às vezes a pessoa morre na vida toda errada. Todos atores, artistas de Hollywood, pessoas famosas, a pessoa viveu a vida toda devassa, morreu. Às vezes a vida da pessoa só vivia no meio de festa, de luxo, de orgia, de bebedeira com os amigos, jogadores de futebol. A pessoa morre, aí as pessoas colocam na internet, colocam no Facebook ali a imagem daquela pessoa subindo uma escada no meio das luzes, né? Sai, descansa em paz. Mas não é, irmão, não é, não está descansando. As pessoas que morrem sem servir a Deus, elas não estão descansando. Elas já estão diante de uma realidade que elas não podem mais voltar. Você imagina quem já sonhou aqui morrendo? É terrível. A gente não sonha caindo, e quando a gente acorda, meu Deus, ainda bem que era um sonho. Quando a gente, meu Deus, a gente fica ali, ainda bem que era um sonho. Outro dia eu sonhei batendo o carro assim, entrando no nevoeiro, e eu dirigindo, e de repente no meio da nuvem eu espantei, meu Deus, ainda bem que era um sonho.
Agora você imagina quando uma pessoa morre sem servir a Deus, morre no seu pecado, morre na prostituição, morre no vício, na bebedeira, morre em tudo não presta. Você imagina aqueles milésimos de segundo ali, quando ele fecha os olhos, quando ele se depara do outro lado com uma realidade que ele achava. Hoje eu estava lembrando daquele homem que ele só fazia festas. Ele não pecava, ele não vivia em prostituição, ele só queria saber de comer bem, se vestir bem e estar com a sua família. A Bíblia não fala que ele praticou qualquer outra coisa, devassa, não, mas ele morreu. E a Bíblia fala que Lázaro estava ali à porta dele, que desejava comer as migalhas que caíam da mesa daquele homem. Ele desejava. E aquele homem, a Bíblia diz que todos os dias se regalava, comia do bom e do melhor. Comia, não é errado comer do bom e do melhor, não, irmão. Não é errado se vestir bem, não é errado você ter fartura na sua casa, não. Deus, Ele quer que você seja abençoado. Mas o problema é morrer. O problema todo é na hora que uma pessoa fecha os olhos ali. E a Bíblia conta que quando os dois morreram, Lázaro, ele foi levado pelos anjos, pelo ser de Abraão, para o ser de Abraão. E aquele homem rico, a Bíblia diz que ele foi sepultado. Olha a diferença. E a Bíblia fala que ele lá no inferno, a Bíblia já fala que ele estava no inferno. Mas qual foi o mal que ele praticou? Qual foi a devassidão que ele praticou? Ele não roubou ninguém, ele não mexeu com ninguém, não. Ele só vivia em festa com a família. E a Bíblia diz que ele estava em tormento. E hoje eu estava lembrando, na hora que eu estava saindo lá do hospital, eu estava meditando assim, meu Deus, quantas pessoas estão lá no inferno, agora mesmo, com as orações mais sinceras que elas possam fazer, mas é tarde demais. Quantas e quantas pessoas estão lá no inferno querendo transmitir um aviso para aqueles que estão aqui, olha fulano, muda a tua vida aí, porque eu estou aqui igual como aquele homem. Ele ficou preocupado com a sua família que estava viva. Ele disse, olha, manda alguém aí falar para os meus irmãos que eu estou aqui, para eles não virem para cá. Ele estava ciente de que os irmãos dele lá, eles iam para aquele mesmo local. Por quê? Porque ele acostumou a família dele naquilo. Irmãos, é o que nós temos que fazer no dia de hoje, é trazer a nossa família para a igreja. Amém. Trazer para a casa de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Trazer aqueles, quanto mais trazer, melhor. Porque nós temos ciência do que está acontecendo no mundo. Esse mundo, a Bíblia diz que ele jaz no maligno. Esse mundo, o sistema desse mundo é maligno, é perverso. A política é perversa, as autoridades estão envolvidas em tanta coisa errada. Nós não temos, irmãos, esperanças de dias melhores dependendo do homem, não. Se não fosse o Senhor Jesus na nossa vida, se não fosse a palavra de Deus, o Evangelho que nós ouvimos para nos fortalecer, tem gente aí que está tirando a vida só porque perdeu o emprego. Tem gente aí pulando de ponte só porque as coisas estão dando erradas. Tem gente aí colocando a corda no pescoço e se enforcando porque ele perdeu a esperança. Porque eles não conhecem a palavra de Deus, mas nós não, nós sabemos que existe um escape para aqueles que servem a Deus. Olha, diz assim, eu vi um novo céu e uma nova terra. João, ele falou, eu vi. E ele manda dizer, olha, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, é fiel a visão. É fiel o fato dele ter visto. E ele diz assim, versículo 4: e Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Uma das coisas que nós lutamos é a morte. Uma coisa que Deus não projetou para o ser humano. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou os dois ali para viver eternamente. Mas a morte entrou, a Bíblia diz que ela entrou na humanidade através do único homem, Adão. A morte veio e entrou e passou a todos os homens. Hoje é certo que quando a pessoa nasce, é certo que ela vai morrer também. Agora, entre o nascer e o morrer,
ela tem que se preparar para voltar à existência do outro lado, na presença de Deus. Uma das coisas que tem enganado muita gente, sabe o que é, irmãos? Dia 2 de novembro, as pessoas vão lá no cemitério, pegam flores como essa aqui, chama grinalda, né? Dia 2 de novembro vão, limpam o túmulo, pintam o túmulo, trocam aquela lajota cerâmica, põe grade, tudo, e dá aquela polida e pinta. Aquilo ali não altera nada na vida de quem morreu. Não altera. Nem diminui, morreu. A palavra de Deus diz que quando uma pessoa morre naquele mesmo dia, perece todos os seus desígnios, ou seja, todos os seus planos e projetos, morreu com aquela pessoa. E a única coisa que aquela pessoa vai fazer futuramente é se encontrar com Deus no juízo final. Então, um engano, as pessoas estão enganadas hoje. E João, ele disse assim, olha, eu vi. Então Deus, a primeira coisa que ele vai fazer aqui, olha, Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Sofrimento, hoje quantas pessoas estão sofrendo por tantas coisas? É enfermidade, é problema familiar, problema conjugal, problema com os filhos, é problema de saúde, é problema psicológico, problemas e problemas. Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então ele viu que esse nosso mundo aqui já tinha passado, ele já estava além, na frente, já estava no futuro. E ele diz assim, olha, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Quem vencer, vencer o quê? Vencer essa vida, vencer as suas fraquezas, o seu desânimo. Quantas e quantas pessoas têm desânimo, têm vontade de abandonar tudo, abandonar os caminhos do Senhor, abandonar a sua fé. A Bíblia diz que certa vez ele estava ensinando sobre a perseverança, e ele começou a falar algumas coisas que foi de encontro aos desejos da multidão, e a Bíblia diz que as multidões foram saindo, porque eles acharam duro aquele discurso de Jesus, eles acharam duro aquela mensagem de Jesus, e eles foram saindo e ficaram sem discípulos. E ele perguntou assim, vocês vão querer ir embora também? Vocês vão querer sair? Vocês vão querer me abandonar? E Pedro disse assim, Senhor, para onde nós iremos? Para quem nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Então, para onde nós vamos, irmãos? Recorrer. Do jeito que nós estamos vivendo, do jeito que o Brasil está, do jeito que o mundo está, para onde nós vamos? Para Jesus. Para a palavra dele. Para onde nós iremos? Para onde? Tem gente colocando a esperança aí, na direita, no Bolsonaro. Nada disso, irmãos. A nossa salvação não está baseada em esperança de um bom governo. Não, nada disso. Para que o mérito seja de Deus. Foi o Senhor Jesus que morreu, foi Ele que ressuscitou, Ele disse que para ser Salvador. Veio para salvar o mundo. Então o Salvador é Ele. Não é Bolsonaro, não é Lula, não é qualquer outro presidente que vai entrar, que vai mudar a situação, porque o mundo não vai mudar, a situação não vai mudar, só vai piorar, porque tem que se cumprir a palavra de Deus. Mas o povo de Deus não está aqui esperando que isso aqui volte a ser de maravilha, não. Nós temos promessas de um novo céu e uma nova terra. Aleluia. Você já pensou nisso? A Bíblia diz que é o lugar onde habita a justiça. Então, quem vencer o quê? Quando a gente diz assim, vai vencer o quê? Vencer as dificuldades dessa vida. Quem vencer, carregar a sua cruz, aquilo que Jesus falou assim, a quem quiser vir após mim. Aí ele começa mostrando a primeira dificuldade, olha. Negue-se a si mesmo. Então existem coisas em nós que precisam ser vencidas. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. E ele diz, mas quanto aos tímidos,
aos incrédulos, ele mostra uma lista de pessoas que vão herdar a perdição. Ele diz assim: olha, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aqueles que não acreditam na palavra de Deus. Tem gente que vai para a internet debater com ateu, vai pastor debater com um ateu. O ateu vai querer dizer para ele que Deus não existe, e o pastor leva a Bíblia, leva estudos, leva algumas pesquisas sobre ciência e mostra, e eles ficam ali debatendo um com o outro. Não, Deus não existe. Por quê? Por causa disso, disso, disso. O outro, Deus existe. Mas por quê? Por causa disso, 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 disso. Incrédulos. E aqueles que não creem na palavra de Deus. Eu conheço pessoas da nossa igreja que saíram da igreja recente dizendo assim: eu não creio mais na Bíblia. Eu não creio na Bíblia. Sabe lá assim, isso aqui é verdade? Gente que estava na igreja há 2, 3 anos atrás, hoje, essa pessoa afirma que não crê em Deus, não crê em Deus, isso aqui é escrito por homens, sabe lá se isso aqui é verdade? Incrédulos. E aos abomináveis, o que os irmãos entendem por abomináveis? Existe coisa mais abominável do que um homem querer ser mulher e uma mulher querer ser homem? Tem coisa mais abominável? Porque eles estão abominando a imagem e a semelhança de Deus. Tem coisa mais abominável do que fazer a imagem e a semelhança de Deus. Você mudar seu comportamento moral. E aos homicidas. Homicidas, os irmãos sabem muito bem o que é. Homicídio, morte, pessoas que matam. Nós, no Amazonas, lá nós tivemos 2 irmãos morreram por causa de R$2. Pediram num beco, e passando num beco, pediram: você quer R$2? E não tenho não. E, mas não, me dá aí, não dou não tem não. O rapaz passou assim, e enfiaram a faca dele. Um era da nossa igreja, e o outro era um amigo meu passado. Passou e disse que não tinha, disse que não ia dar. E o outro veio por trás por causa de R$2. Olha a maldade. Homicidas. E aos fornicadores. Pessoas que praticam sexo antes do casamento. E isso está repleto. Hoje as famílias tradicionais, hoje não existe mais praticamente. Aquele negócio de se guardar, eu vou casar direitinho com o velho, não existe mais não. Deu vontade, o rapaz pega a moça, vamos viver junto agora. Aí a moça sai de casa: não, eu vou morar com fulano, vou morar lá na casa do meu namorado, tá? Mora, depois vamos, aí depois vai morar com outro. Fornicadores. Entendeu? E aos feiticeiros, aqueles que de tudo eles fazem seus deuses: ouro, prata, joias, pedra, barro, ouro. Eles fazem tudo isso o seu Deus, o seu amuleto, e esquecem de Deus como seu único Salvador. A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu nenhum outro nome é nada pelo qual importa que nós sejamos salvos. Então só existe salvação em Jesus. Mas as pessoas hoje estão buscando salvação em tudo que é coisa, menos em Deus. Feiticeiros, são idólatras, pessoas que mexem com bruxaria, que mexem com magia negra, mexem com tanta coisa. Feiticeiros são pessoas também tidas como rebeldes, rebelião, pecado de feitiçaria. E aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A segunda morte é a separação eterna já do homem com Deus. Não existe mais recursos, não existe mais nenhuma possibilidade de salvação. Então, irmãos, nós estamos vivendo nos últimos dias, antes do arrebatamento. O Senhor, a Bíblia diz que Ele não tarda a sua promessa, ainda que alguns já tenham por demorado.
A Bíblia diz que, muito pelo contrário, ele é longânimo, ele é paciente, ele tem tido paciência com essa geração. Assim como ele teve paciência com aquela geração antes do dilúvio, aquela geração que não quis entrar na arca. A Bíblia diz que ele foi e falou aquele espírito que estava ali. A Bíblia diz que nos outros tempos foram desobedientes à palavra, enquanto a longanimidade de Deus aguardava, né, a arca ser construída, 100 anos construída a arca, e aquela geração se perdeu, não porque eles não tiveram oportunidade, muito pelo contrário, porque eles simplesmente rejeitaram o amor de Deus. E a nossa geração, irmãos, hoje é do mesmo jeito. Essa geração tem rejeitado a palavra de Deus. Essa geração tem rejeitado os caminhos do Senhor. Mas mesmo assim, Deus ainda está oferecendo a sua graça, o seu perdão. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? Aleluia. Vamos refletir na nossa vida. Vamos refletir sobre a nossa salvação. Oh meu Deus, se eu parto hoje, né? Se de repente o Senhor tira o meu fôlego de vida, aonde nós vamos? Para onde nós vamos? Em que situação nós vamos nos encontrar na eternidade? Para qual eternidade nós vamos? Então a Bíblia fala a respeito do caminho. Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou o caminho. Ele não diz eu sou um caminho, como se houvesse outro. Não, diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Amém. Se existe a verdade, é porque existe mentira, existe um engano. E ele diz assim: e eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se existe a vida, existe a morte. E certa vez Deus ele falou à nação de Israel: escolha, pois, a vida. Escolha, pois, a vida. Então nós devemos escolher a vida, escolher a vida. Jesus falou assim: olha, as minhas palavras são espírito e são vida. E todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa mente, ela se enche de espírito e de vida, porque nós passamos a refletir na nossa situação, na nossa vida. E eu estava no hospital esses dias e vi um senhor morrendo assim, agonizando, 84 anos, ele é 39, 84 anos, entubado, não respondia mais, e eu fiquei imaginando, né? Meu Deus, 84 anos, é muito tempo de vida, mas não é nada diante de uma eternidade que tem aí pela frente. Então Deus ele nos dá a graça de viver uma certa idade. Todos nós temos a nossa idade estipulada por Deus, o dia que nós nascemos e o dia que vamos morrer. E nesse intervalo entre o nosso nascimento e a nossa morte, é nesse intervalo que nós devemos garantir a nossa vida com o Senhor nesse novo céu e nova terra. Amém? Amém. Vamos orar? Pastor Robson pode chegar aqui e fazer a